Realmente é uma alegria nós estarmos aqui, porque esta casa está no nosso coração. Quando digo nosso, é no meu coração e no coração da minha esposa, que pediu que eu transmitisse a vocês isso que eu estou falando. Que a casa está também no coração dela, os companheiros que ela conheceu têm um carinho especial, ela tem. E só não veio, estava até tudo preparado para ela vir comigo, dirigindo, o Alberto e a Cristina não precisariam ter ido me buscar, que foi uma gentileza sem par, mas infelizmente ela teve um estiramento no tendão do tornozelo esquerdo e teve que ficar em casa. Eu havia preparado um roteirozinho, um pedacinho de papel, que está ali na bolsa, mas vou mudar tudo. Vou mudar tudo e vou debitar isso justamente ao Alberto e à Cristina, porque no trajeto lá de casa até aqui, eles mexeram demais com a minha emoção. Mexeram demais. E então, vamos fazer diferente. E vamos começar. As pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto de falar de mim mesmo. Não gosto. Podem conferir isso com os meus amigos, os meus familiares. Não gosto. Mas hoje eu vou falar de mim. Vou falar. Se porventura vocês acharem que isso deslustrou o que eu falei, por favor, ao término, alguém tenha coragem de me olhar nos olhos e me dizer com toda sinceridade: César, você hoje falou de si mesmo e exagerou, falou demais. A doutrina espírita não permite personalismos. A doutrina espírita nos ensina que nós não podemos substituí-la em absolutamente nada e em circunstância alguma. Então vocês me digam: César, não foi bom. Não foi bom, César. Próxima vez faça diferente. Vou falar da minha adolescência. Muito garoto, muito, 12, 13 anos, ainda não havia mudado para outra casa lá, entre 10, 12 anos, por aí. Nesse período, 10, 12 anos, mudou-se lá para a rua onde eu morava uma família judia muito austera, muito assim, rigorosa nos costumes. E naquele lar havia reencarnado um jovenzinho como nós, também de seus 10, 11, que destoava daquela austeridade, destoava daquela seriedade toda. E realmente era assim, um jovem até muito notado entre todos, porque, como se costumava dizer à época, de vez em quando aprontava, cheio de vida, cheio de independência, libertário. Depois eles se mudaram. Os anos se passaram, e lá na Federação Espírita Brasileira, eu conheci um senhor, já estávamos com
40 e tantos, 50 anos, um senhor sério, mas muito sério, até um tanto rigoroso demais, muito, ali, me chamou a atenção, companheiro, irmão sério, e eu sempre gostei de pessoas sérias, gostei também muito de pessoas soltas, alegres, sou solto, alegre, mas quando é para ser sério também temos que saber ser sérios. E o irmão lá chamou atenção, foi legal, muito sério, qualquer coisa que se colocava ele se posicionava com muita seriedade, muita firmeza, conhecimento doutrinário e tal, beleza. Então, naquela época não se falava beleza, beleza é mais moderna, beleza mais para cá, né? E senão quando um companheiro que eu via efígie dele, aí, ver como eu sou antigo, eu estou falando a palavra efígie, aqui nos slides que correram, o nosso irmão Abelardo Magalhães, que frequentava lá a FEB, junto com o Dr. Armando de Oliveira Assis, vi aqui, estive na casa dele em Brasília, não estou me lembrando. Afonso. Era uma espécie assim de 3 mosqueteiros, né, lá na FEB. Estavam sempre juntos. E um deles, o Abelardo, eu disse, o César Augusto e tal, nós militamos lá num grupo lá no MER, você vai no MER? Eu vou ir, rapaz, para estudo espírita, para trabalho espírita, onde tem que ir, a gente vai. Então você vai fazer um estudo lá para gente e tal? Vou, claro, você está mandando, eu vou. E ele me escalou para cá. Quando eu chego aqui, quem está lá na porta? Aquele senhor sério, austero, da FEB. Eu digo, ô Salomão, o que você está fazendo aqui, Salomão? E aí eu digo, eu agora que estou reconhecendo você é o Salomão lá da Piedade. Meu Deus do céu, você é o Salomão Mizrahi. Jesus, nós convivendo lá na FEB, e eu não reconheci você não me reconheceu, eu reconheci você agora aqui, Salomão. O que você está fazendo aqui? Eu sou o presidente da casa. Você, não. Você, o Salomão, lá da Torre de Oliveira, pelo amor de Deus. Então, o Salomão da minha pré-adolescência, né, nessa idade, até 12, 13 anos, estava aqui, um judeu lá daquela família austera, estava aqui espírita, presidente do centro espírita, de que realmente essa doutrina faz cada uma com as pessoas. E foi aquela alegria, nos abraçamos, e evidentemente se o Abelardo já tinha nos puxado para cá, muito mais o fez o Salomão, né? Muito mais o fez. E então, logo depois, pediu para fazer estudos, e aí vem a parte que mexe mais com o meu coração, que foi ele me pedir para organizar o grupo de jovens da casa. E desde muito jovem, que eu sempre convivi muito com jovens, eu gosto muito de conviver com jovens, apesar dos meus 81 anos. Gosto demais. E então foi um trabalho, foi um servicinho bem, que me encheu de alegria o coração.
E o carinho que eu tive aqui de todos foram extremamente carinhosos comigo aqui nesta casa, todos, sem exceção. Todos. Tudo isso fez com que realmente o Grupo Espírita Fabiano esteja no meu coração. Eu comecei falando isso e falei tudo o que disse até agora, quase que para justificar, para vocês entenderem que eu estava sendo absolutamente sincero, quando eu disse que esta casa e essas pessoas, e agora vocês, estão no meu coração. E já que íamos mudar, vamos mudar. A página que o nosso irmão Acácio, né? Acácio está no meu coração, está vendo como eu estou te olhando? Você entrou no meu coração. A página que o nosso irmão Acácio acaba de ler nos faz querer realizar algumas reflexões a respeito. Há certos trechos do Evangelho em que a figura de Jesus, ela quase que não aparece, porque ele é citado e depois ele vem com aquele manancial de luz, com aquela enxurrada de superioridade moral, porque a moral do Cristo é a moral universal, que a figura dele se apaga diante daquela boa nova que sobressai. No Sermão do Monte, o evangelista registrou: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, tendo-se assentado, dele se acercaram os seus discípulos. E o mestre lhes ensinava, dizendo. Esse é um preâmbulo, que é uma aula de literatura, é um exemplo de embasbacar, vamos usar essa palavra, de síntese. É uma introdução que é, para alguém fazer uma introdução dessa, tem que conhecer muito do idioma, tem que ter muita sensibilidade. E Jesus estava fazendo mais uma introdução dos muitos capítulos que ele estava escrevendo para mudar a humanidade. Então, neste trecho do Evangelho, há dois atores que nós vamos comentar um pouco. Primeiro, a multidão. Jesus vendo a multidão. A multidão é uma designação indeterminada. A multidão é só para dizer, há muita gente, tinha muita gente. Né? Hoje em dia, se alguém fosse fazer essa introdução ao Sermão da Montanha, com uma linguagem jovem muito moderna, diria, Jesus vendo aquela galera, porque não fica identificado ninguém. É o povo, é a multidão, é aquela porção de gente. E de vez em quando surge a multidão na narrativa evangélica. Mas ainda, no Sermão da Montanha, como nós há pouco repetimos, são mencionados os discípulos que Emmanuel se utilizou para a sua página.
que eram os discípulos? Eram aqueles seguidores que estavam constantemente junto a Jesus, Eles não estavam diluídos na multidão, eles estavam junto a Jesus. Daí porque este preâmbulo diz que dele se acercaram os seus discípulos. Se acercaram os seus discípulos. Aqueles que se acercavam dele. Em outra passagem, os discípulos são citados até de uma maneira em que eles não atuaram a contento do julgamento do mestre e foram por ele chamados à atenção, quando procuraram impedir que as crianças se aproximassem de Jesus. Quiseram as crianças se aproximar e os discípulos não queriam deixar. Então eram discípulos que não só estavam junto a ele, se acercavam dele, como que já tinham aquele espírito de cuidar dele, de preservá-lo, de estar ali com seu carinho, com seu zelo, com a sua atenção. Os discípulos. Há outras figuras no Evangelho que não são fáceis de serem percebidas, mas se prestarmos bem atenção, nós veremos essas figuras. Os seguidores eram aquelas criaturas que se enterneciam, que se emocionavam com as pregações de Jesus. E quando sabiam que ele estaria em determinado lugar, eles lá iam, a fim de ouvi-lo. Em outras palavras, eles o seguiam, mas não o seguiam em termos de fazerem aquilo que ele ensinava a fazer, aquilo que ele exemplificava, para que as pessoas o seguissem, não em corpos, mas em espírito e verdade. Esses seguidores iam porque gostavam, porque se emocionavam, se enterneciam, mas não se acercavam. Quando Jesus terminava as suas pregações, ficavam um pouquinho e depois iam cuidar da sua vida. E nesse momento, nós estamos nos lembrando de um seguidor que foi registrado no Evangelho, que foi o jovem rico, que se enterneceu, que achou linda a pregação de Jesus. E então procurou o mestre para deixar de ser seguidor simplesmente e ser discípulo. E Jesus, então, de uma maneira também, com uma sabedoria, com um poder de síntese impactante, vai dar tudo que tens aos pobres e volta. E diz a narrativa que o jovem saiu triste porque era rico e não voltou. Então, queridos irmãos,
Às vezes, a criatura está na multidão, ouve as palavras de Jesus. Ali em meio àquela multidão, aquele borborinho, uns conversando com os outros, ela não percebe que à medida que Jesus fala, a multidão se cala. As pessoas esquecem de si mesmas, se voltam para Ele. E a gente aprende lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, com muito cuidado, a gente aprende que o fenômeno da voz direta era usado por Jesus de uma maneira intensíssima. E ele falava para 5.000 pessoas no seu tom normal de voz. A multidão, queridos irmãos. Para a multidão, a palavra de Jesus era uma semente lançada. Era uma semeadura, ele espargia sementes da boa nova naqueles corações. E alguns deles então se tornavam seguidores e passaram a ir outras vezes. Não, eu vou outra vez. Olha, aquele Jesus, lembra do Jesus, aquele do monte? Aquele Jesus, aquele que multiplicou os pães e os peixes, ele vai falar lá na Galileia. Eu vou lá assistir. Ia lá e assistia. E voltava enternecido, emocionado. Mas novamente mergulhava no dia a dia da vida. Ainda não estava em condições de se tornar discípulo de Jesus. E interessante, queridos irmãos, que pela ordem natural das coisas, era de se esperar que Jesus escolhesse os seus apóstolos, justamente daqueles que saíram da multidão enternecidos, se motivaram, deixaram aquela semente crescer nos seus corações, passaram a segui-lo, se aproximaram cada vez mais e se tornaram seus discípulos. Seria a ordem natural das coisas. Mas não, queridos irmãos, Jesus, ao escolher os seus apóstolos, ele não os escolheu entre os seus discípulos. Ele os procurou. Ele foi encontrá-los onde eles viviam, onde eles tinham firme o seu coração. Pedro era pescador. Toda a energia, todo o sentimento, toda a força interior de Pedro estava na pescaria que ele fazia. Era o seu viver, era o seu ganha-pão, era a sua vida. E Jesus, mais uma vez, com uma síntese universal, cósmica, diz: Pedro, agora tu serás pescador de homens. Então, queridos irmãos, de vez em quando vale a pena nós nos perguntarmos se do muito que ouvimos, ou que viermos a ouvir da Boa Nova, da moral de Jesus, que é a moral do universo, se nós estamos nos considerando, estamos nos posicionando, estamos na multidão, embaralhados na multidão, ou se já conseguimos segui-lo. E nesta modernidade, seguir Jesus não precisa estarmos aqui, ali, acolá,
onde haja pessoas que tenham feito imagem dele, ou onde haja pessoas que se dizem discursores, oradores e apóstolos dele. Nem seguir Jesus significa irmos aqui, ali ou acolá, se alguém está falando da boa nova. Seguirmos Jesus, sermos discípulos do Cristo, é no dia a dia da nossa vida, nos instantes em que nós precisarmos estar com Ele, nós tenhamos força interior para qualquer que seja a circunstância, nós, em meio ao que estivermos fazendo, nós sermos capazes de parar e dizermos: mestre, mestre, sê comigo, Senhor, preciso de ti. Porque Jesus, através dos seus mensageiros de luz, e sempre que for necessário, se for necessário, Ele estará diante de nós, Ele se fará presente. E se, como Francisco de Assis, nós vibrarmos, pensarmos nele, chegarmos junto a ele e tivermos a audácia de querer abraçá-lo, nós iremos senti-lo do nosso lado. Nós sentiremos, sim, Jesus conosco. Não por uma convocação episódica, mas por uma realidade interior na qual nós sabemos que está ali, naquilo que Ele nos ensinou, está ali em tudo que Ele nos apontou e exemplificou, está a solução para a nossa vida. Aquele que perseverar até o fim, este estará salvo. Perseverar em quê? Perseverar no bem. Perseverar no bem. A doutrina espírita veio nos ensinar que não é fora da igreja que não há salvação. Fora da igreja não há salvação, não. Fora do espiritismo não há salvação, não. Fora do bem. Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca como coroamento do ser de perfeitos o homem de bem. O homem de bem. Então, queridos irmãos, nós não podemos almejar sermos apóstolos. Discípulos nós temos obrigação. Por que nós temos obrigação? Porque nós estamos em um centro espírita. O católico fervoroso que entra em uma igreja, se ele é fervoroso, ama aquelas palavras que Jesus disse, que são repetidas ali, ele é um discípulo de Jesus. Ele é um discípulo do Cristo. Quando ele sai da sua casa com amor, convicção, fé inabalável e entra na sua igreja, ele está se aproximando de Jesus. Está se acercando do Mestre. Apóstolos, queridos irmãos, infelizmente, em um planeta como o nosso de provas e expiações, são pouquíssimos. São pouquíssimos. Então, o que nós somos? Nós somos espíritos em evolução, é o que nós somos, queridos irmãos. Nós somos espíritos em evolução. Nós fomos criados por Deus. Somos seres divinos, tendo por destino a perfeição, é o que nós somos. Nós não somos vermes rastejantes
cheios de imperfeições e inferioridades, que temos que andar curvados com o peso das nossas inconsequências. Não! Nós somos espíritos imortais, eternos. Somos espíritos que temos uma reencarnação para justamente tirarmos dos nossos ombros esse pesar do fardo e colocarmos nele o fardo suave, leve do nosso amado Jesus. Vamos falar de Paulo de Tarso, queridos irmãos. Quando chegar a hora, meu irmão, me cale. Vamos falar de Paulo de Tarso, doutor da lei, sabedor de tudo aquilo que a cultura judaica ensinava, tudo, absolutamente tudo, inclusive no campo religioso. E o povo judeu foi o povo que trouxe ao mundo a ideia do Deus único, doutor da lei, que se tornou por fé, por convicção plena, fanático que o era, se tornou perseguidor dos cristãos. Chefiava processo de lapidação. Diz a história que deve-se a ele, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Quem é que poderia pensar, queridos irmãos, que Jesus apareceria pessoalmente diante deste assassino para convocá-lo para o seu apostolado? Porque ele não estava diante do assassino Saulo, ele estava diante de Paulo, o apóstolo dos gentios. Há muitos companheiros nossos, até de outras denominações, de outras correntes de pensamento, que chamam Paulo de Tarso, com justa razão, de o 13º apóstolo. 13º apóstolo. Quando Jesus mandou os seus discípulos e os seus apóstolos, ide pregai, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Depois, queridos irmãos, ele falou, ele deu uma recomendação que nós não repetimos, mas está lá no Evangelho. Não vades aos gentios. Não vades aos gentios. Por quê, queridos companheiros? Porque aquele rebanho dos gentios, o pastor era Paulo de Tarso. Por isso, Jesus disse aos apóstolos e aos gentios, e aos discípulos, não vades aos gentios. E para que ninguém leve para casa qualquer ideia equivocada de Paulo de Tarso, ele surge como esse doutor da lei, fanático e cruel. Depois, ele se torna, vamos chamar assim, um apóstolo, quando Jesus o convoca, como convocou os outros. Chegou lá na prefeitura, Levi, siga-me, e Levi deixou tudo e o seguiu. Levi e Mateus. Foi Jesus, então, que, diante de tudo aquilo, simplesmente perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Será, meu Deus do céu, quando será que nós vamos poder realmente, do fundo do nosso ser, nós dizermos: Jesus, que queres que eu faça? Quando? Mas Jesus falou: procura Ananias. E aquele doutor da lei se tornou um humilde artesão,
humilde artesão. E no final, queridos irmãos, em uma encarnação só, nenhuma reencarnação só, aquele espírito de Eskol, estando preso, já condenado para ser crucificado, foi visitado pelos discípulos que já os tinham, eles já eram denominadas, aquelas pessoas, já eram denominadas discípulos de Paulo, porque eles se denominavam discípulos de Paulo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto se assina, Erasto, discípulo de Paulo. Quando os discípulos ali chegaram, chorosos, temerosos, porque Paulo ia ser crucificado, ele simplesmente diz, mansamente, tranquilamente, seguramente, não temais, não temais, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, é o Cristo que vive em mim. Queridos irmãos, esse Espírito fez esse trajeto cósmico em uma reencarnação. Como vamos nós nos considerar vermes rastejantes quando nós estivermos frente a frente com as nossas provas e com as nossas expiações? Diante de tudo isso que nós já sabemos, o simples fato de nós não nos conformarmos, queridos irmãos, já é uma blasfêmia. A inconformação, para quem sabe essas coisas, é uma blasfêmia. E para encerrar, queridos irmãos, vamos nos lembrar também de palavras de Jesus, que nós não falamos, só de vez em quando, é que nos dá vontade de falá-las, porque talvez tenhamos vergonha de dizê-las. Quando Jesus nos falou lá, e nos fala agora, e nos falará sempre, vós sois deuses, tudo que eu faço, sois capazes de fazer, e muito mais ainda. Os apóstolos e os discípulos saíram curando, saíram levantando paralíticos, fazendo. Pedro disputou com um companheiro da época, não estamos lembrando nomes, pouco importa o nome, quem era mais capaz de levitar e ficar mais alto e ficar mais parado. Está no Atos dos Apóstolos. E Pedro ganhou, porque ficou mais tempo, o outro caiu. Vós sois deuses, tudo que eu faço, sois capazes de fazer e muito mais ainda. Mas Jesus, o que Ele quer não é que nós façamos milagres. Ele não quer que nós curemos o corpo das pessoas. Ele não quer que nós levantemos os paralíticos. Ele quer que nós o coloquemos definitivamente no nosso coração. E daí para frente, fazermmos o que Ele nos ensinou, o que Ele nos exemplificou. O que Ele quer é que nós possamos dizer, como Paulo, não temais, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos fortaleça nos nossos esforços de aprendizado e progresso espiritual. E que nós estejamos sempre caminhando
como dizia Leopoldo Machado, para frente e para o alto.